O mundo espiritual é, de certa forma, misterioso e fascinante para nós, porque é uma área onde a gente não tem acesso e nós só conhecemos pelo que nós conseguimos ver na Bíblia. E uma das coisas mais curiosas e misteriosas que existem no mundo espiritual são justamente os anjos. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai e de volta com mais um vídeo semanal. Estamos de volta com mais um vídeo de Fundamentos da Fé, onde eu falo aqui para você que é novo convertido, os fundamentos da doutrina cristã. E nós agora vamos abrir um pouco mais o leque sobre essa questão do mundo espiritual, falando exatamente sobre os anjos. Irei explicar agora como este vídeo irá funcionar. Não vai ser uma aula completa e bem detalhada sobre angelologia, beleza? Eu só vou me ater apenas ao que a Bíblia fala relacionado aos anjos, beleza? E eu só irei explicar aqui o que você precisa saber, porque muitas coisas que estão relacionadas aos anjos são de literatura apócrifa. E literatura apócrifa beira muito ao esotérico, a questões de fantasia e as questões mais fantásticas também, beleza? E isso aí não diz respeito à Bíblia, isso vai muito ao que a Bíblia não nos ensina. Então eu vou evitar essas questões e somente dizer aquilo que vocês precisam saber sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a questão de anjos, beleza? Então, muito bem, vamos começar e não vamos mais enrolar. Como de praxe, vou pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito ainda. Dê o like para fortalecer o canal. Ative as notificações para você ficar por dentro dos novos lançamentos. E compartilhe para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Então, muito bem, vamos começar com a definição de anjos. O que são os anjos? Os anjos, eles são seres espirituais criados por Deus, mas que não têm onipotência, não têm onipresença e não têm onisciência. Eles são limitados nesse aspecto, mas foram sim criados por Deus. Aí o momento que foram criados eu não sei, mas muito provavelmente devem ter sido criados antes da gente, e eles têm certos papéis a cumprir, uma missão confiada a Deus por eles. Eles se dividem em certas classes, as quais a gente vai abordar neste vídeo aqui, e não significa dizer que uma classe é maior do que a outra, mas é só como eles se organizam entre si, onde cada um desempenha a sua função de igual importância. E essa organização dessas classes angélicas do reino espiritual, podemos dizer assim, pode dizer muito também sobre a organização do Estado de Israel em si. Eu também ouvi certas informações de que anjos são de número limitado, eles não se reproduzem. Isso aí pode ser questões que eu posso falar com mais detalhes em outros vídeos. Tem aquele certo número ali deles que foram criados e no passadiço, mas são milhões e milhões e milhares, podemos dizer assim. Mas a definição de anjo é justamente essa, desses seres espirituais que são, de certa forma, limitados, criados por Deus para terem certas atribuições especiais. Então, muito bem. Agora nós vamos para as classes e funções dos anjos. Vamos começar com a de arcanjo, que seria basicamente o comandante geral, podemos dizer assim, o líder de todos os anjos, podemos dizer assim. Aí nessa classe aí nós temos Miguel. Tem gente que vai dizer que Gabriel também é um arcanjo, mas eu acho que faz mais sentido considerar só Miguel, já que comandante denota só uma pessoa mesmo. Isso faria mais sentido para mim, beleza? E é ele que organiza tudo, ele que comanda todos os anjos de uma forma geral mesmo.
ele aparece primeiro lá em Daniel, onde tem um anjo que vai enviar uma mensagem para Daniel da parte de Deus, só que ele é impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, podemos dizer assim. E aí Miguel vai lá para ajudá-lo nesse sentido. Só para a gente ver como é que tem um contexto de batalha espiritual muito presente no nosso mundo que a gente não vê e nem se dá conta. Miguel também vai aparecer em Apocalipse, mandando a sua legião de anjos numa batalha contra o dragão. É uma batalha que vai acontecer nos céus, podemos dizer assim. O dragão vai tentar invadir o céu lá e Miguel vai lutar contra eles e expulsá-los. Então a classe de arcanjo é basicamente essa, é o líder geral, é o que comanda todo mundo, podemos dizer assim. A segunda classe é a dos querubins, e eles estão associados com proteção, com guerra, com luta de espada mesmo. São querubins que protegeram lá a entrada do Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. E sempre que a gente vai ver essa questão de guarda, essa questão de proteção na Bíblia, vai estar mais associada aos querubins. A visão que Ezequiel teve dos querubins lá na margem do rio Quebar é basicamente a forma como os povos antigos acreditavam que esses seres celestiais, esses seres espirituais eram, beleza? Que aí tem 4 rostos, tem asas e esse tipo de coisa. Era a forma que eles representavam esses seres espirituais, melhor dizendo. Não significa que eles sejam dessa forma. Deus então apareceu a Ezequiel mostrando os querubins nessa visão, justamente para ele identificar que aquilo era querubins e para ele saber que aquilo ali eram querubins, beleza? Usou um recurso da época, podemos dizer assim. Deus usou um recurso que o pessoal lá da época sabia e iria saber de que se tratava, que já que eu falei aqui, que eles são seres espirituais, significa que eles são imateriais, não tem essa matéria aqui que nós temos, não, beleza? Eles podem assumir forma corpórea, que já fizeram isso muitas vezes na Bíblia também, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a priori não tem essa forma corpórea que nós temos aqui, não. Mas a classe dos querubins está justamente associada a isso, com guarda, com proteção, com luta, podemos dizer assim. E uma outra classe que existe são as dos serafins. Os serafins só aparecem em Isaías. Eu acredito que eles poderiam aparecer em Apocalipse também, mas em Apocalipse, aquela descrição dos seres viventes com 6 asas podem ser querubins também. Isso pode causar uma certa confusão. Que eu acho que são serafins, mas poderiam ser querubins também. Então, a priori, somente o texto de Isaías, capítulo 6, é que fala sobre os serafins de uma forma mais direta, beleza? Já os serafins, eles parecem estar associados com a adoração a Deus. Parece que são eles que adoram a Deus, falando santo, santo, santo é o Senhor, digno de receber a honra, o poder, a majestade e força, a sabedoria e esse tipo de coisa. E também estão associados à purificação também, já que um deles trouxe lá um fogo, colocou nos lábios de Isaías e purificou Isaías do pecado dele também. Então parece que a associação dos serafins é essa, de culto a Deus e de purificação. E a última classe são as dos mensageiros. E a mensageiro é a tradução para a palavra anjo, beleza? E eu só deixei para falar a tradução da palavra anjo no final, porque justamente essa é a tradução. Anjo significa mensageiro, aquele que vai enviar a mensagem da parte de Deus. E isso aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. São muitos, até no Novo também, são muitos exemplos desses anjos mensageiros que vieram
enviar mensagens da parte de Deus sobre eventos importantes que iriam acontecer na história da humanidade. Seja com o libertador, que era o Sansão, no caso de Juízes, seja com o nascimento de Jesus, que foi anunciado pelo anjo Gabriel, né? E o Gabriel, ele diz lá, eu sempre estou diante da presença de Deus. É por isso que ele é considerado um arcanjo também. Dá para dizer que ele seria o líder da ordem dos anjos mensageiros. Podemos dizer assim, mas mensageiro é aqueles que tiveram mais contato com as pessoas no tempo do Antigo Testamento. E sempre que tinha alguma resposta de Deus para ser enviada para alguma pessoa que fez alguma oração, ou algum tipo de revelação que Deus deu, é a responsabilidade desses anjos, beleza? Dos mensageiros, que aí já é a palavra para anjo mesmo. Então, basicamente, essas são as classes que nós sabemos dos anjos, são as suas definições, são as suas funções, tudo isso que está registrado na Bíblia, beleza? Muito bem, gente, agora a gente vai para a importância dos anjos. Qual é a importância da criação deles? O que os anjos fazem? Qual é a função deles? O texto de Hebreus 1,14 vai dizer que os anjos foram criados para servir aqueles que iriam herdar a salvação. Ou seja, os anjos foram criados para nos ajudar tanto a alcançar a salvação e tanto nos ajudar continuamente quando nós também já a alcançamos. Ou seja, eles foram criados para apontar para Deus também. Eles são mais um em toda essa equação que Deus fez em relação a nós para nos ajudar a chegar diante de Deus. Os anjos também têm essa função de nos ajudar nesse processo. É isso que eles fazem. Eles nos ajudam a chegar perto de Deus também. E quando a gente também é salvo, eles também nos ajudam a caminhar junto com Deus. E essas funções as quais eles se distribuem também servem para isso. Os mensageiros para nos enviar as mensagens da parte de Deus, os serafins que estão lá para adorar a Deus, para nos ajudar na adoração a Deus, os querubins para nos proteger e para nos ajudar também diante da presença de Deus e nos guardar também, e o arcanjo, que é o líder que rege tudo isso, beleza? Eles têm essa função de nos ajudar a chegar perto de Deus. E assim como nós, eles também são servos e não devem ser adorados. Nenhum anjo que é um anjo sério vai querer a adoração para si. Eles sempre vão apontar para Deus, porque essa é a função deles. É para isso que eles foram criados. Eles foram criados para ajudar a gente a chegar perto de Deus também. É para isso que eles existem. É para isso que toda essa rede angelical existe, para nos ajudar a chegar perto de Deus. E eu falei que eu ia fazer uma associação dessa ordem angélica com o povo de Israel na época do Antigo Testamento. Nós podemos pegar o arcanjo como o exemplo de um rei. Já os querubins seriam os soldados. Já os serafins seriam os levitas e sacerdotes. E os mensageiros seriam os profetas. É muito curioso você ver que a nação de Israel foi estruturada dessa mesma forma que a ordem angélica, ao que nos apresenta o texto bíblico, também é estruturada, mostrando que Deus faz tudo com ordem, tudo tem o seu porquê e nada está lá por acaso. Deus sempre move as peças do tabuleiro para chegar no objetivo único e final, a glória e honra que é devida ao seu nome. E ele não dá ponto sem nó, ele não dá ponto cego. Tudo que ele faz tem sentido, tudo que ele faz tem propósito e tudo é da forma mais ordenada
possível. No reino de Deus tem ordem, tem muita ordem, mas não significa dizer que por ter essa hierarquia, podemos dizer assim, onde cada um tem a sua função, um é mais importante do que o outro e um tem mais destaque do que o outro, porque para Deus isso não existe, um ser mais importante do que o outro. Todos têm as suas funções pré-determinadas e são igualmente importantes, porque elas servem para nos levar para Ele, para apontar para Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. E os anjos servem para isso, servem para mostrar a glória de Deus. Por isso a gente não precisa ficar buscando por anjos, a gente não precisa ficar pensando em querer ver os anjos, e a gente não precisa dar uma importância maior para eles, que é uma importância que eles não têm. Mesmo que eles, de certa forma, tenham essa mística em torno deles, de que ter toda essa questão mais fabulosa e tudo o mais, nós devemos sempre lembrar que os anjos também são servos de Deus, assim como nós. E que o objetivo deles é apontar para Deus. E o nosso objetivo também, quando nós nos convertemos a Cristo e passamos a ser os seus agentes do reino aqui na terra, também é apontar para Deus. E é isso aí. Acho que já ficou muito bem explicado aqui. A questão de anjos é justamente essa. Suas classes, funções e basicamente isso o que a Bíblia nos fala, beleza? Vão ter outros textos que vão explicar essa questão de anjos de forma mais detalhada, muita coisa que não tem na Bíblia, por isso que eu fugi um pouco dessa parte e fiquei só com o que a Bíblia nos diz. Mas muito bem, gente, é isso aí. Comente aí se esse vídeo te ajudou ou não, se por acaso foi horroroso, eu vou continuar a trabalhar para entregar sempre melhor conteúdo para vocês. Muito bem, gente, é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.